Oi, gente! Finalmente chegou a série de mensagens Novo Tempo prometida lá no blog Verdade Rasgada, que eu creio que vai abençoar muitas vidas. E hoje eu queria começar essa série justamente com a mensagem que me motivou a fazer blog, que me motivou a fazer essas vídeo-ministrações, cujo título é Cristão Estéril. Será que você está sendo um? Eu queria começar abrindo lá em Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9, onde a gente encontra uma parábola que Jesus contou, chamada a figueira estéril. Depois você pode dar uma olhadinha lá, eu vou contar rapidamente, que eu quero ser breve, o mais direta possível. Conta-se que existia um dono de uma vinha, e que nesta vinha tinha uma figueira. Esse dono da vinha foi lá procurar frutos e ele não encontrou. E já havia 3 vezes que ele havia feito isso e não encontrava frutos. Então ele disse ao vinhateiro: olha, eu vim aqui, já faz 3 anos e eu não acho fruto nessa figueira. O que ela está fazendo aí? Ela está ocupando espaço. Vem, corta ela. O vinhateiro falou: olha, espera aí, meu senhor, eu vou afofar essa terra, eu vou adubar essa terra, vou deixar ela com nutrientes. Daqui a 1 ano, se ela continuar a não dar frutos, aí sim, eu vou e corto. O que essa mensagem, essa parábola passa pra gente? Nós somos a figueira. O dono da vinha é o Senhor. E o vinhateiro é Jesus, o Espírito Santo. Aquele que nos aduba, aquele que nos dá a palavra, aquele que nos dá a força. E nós, se nós não produzirmos na obra de Deus, se nós não distribuirmos aquilo que Deus nos dá, não produzimos frutos, nós acabamos por ser cortados, ou seja, não recebemos novas ministrações da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Talvez você esteja nessa situação de você não encontra mais, não sente nem mais de repente a presença de Deus. Não tem como a gente receber um novo se a gente guardar o velho. Nós precisamos inovar para ser renovados. E, continuando a mensagem, Deus sempre nos dá, inclusive, uma oportunidade. Você vê que o vinhateiro fala: espera aí, eu vou adubar essa terra, eu vou ocupar essa terra, eu vou colocar nutrientes nela. Ou seja, Deus vem, Ele nos inspira, Ele nos traz renova as nossas forças. E, de repente, você continua aí. Deus coloca sonhos no seu coração e você não produz. É tempo da gente começar a produzir frutos. E continuando nessa mesma linha de pensamento, a gente encontra outra história bíblica lá em Lucas 9, versículo 57 ao 62, depois você lê direitinho, que fala que Jesus estava andando pela rua e um homem chegou nele e falou: olha, Jesus, eu te seguirei para onde quer que você for. E Jesus falou: olha, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes nós falamos as nossas orações, nós somos impactados pela palavra, nós falamos: Jesus, onde quer que você vá, eu irei. Mas aqui Jesus está nos mostrando que o trabalho não é fácil. O trabalho é duro. Muitas vezes as obras e os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração, muitas vezes só são realidade debaixo de muito jejum, debaixo de muita oração, porque o inimigo realmente não quer que eles se cumpram. Então, será que você está preparado? Muitas vezes nós falamos sem pensar. Deus não quer isso, Deus quer pessoas comprometidas.
Mais à frente, o próprio Jesus, ele chama um homem e fala, segue-me. Ele responde, eu te seguirei, mas deixa que eu enterre primeiro meus pais, então eu te seguirei. O outro, mais à frente, fala, Jesus, eu te seguirei, mas deixa que o Senhor me deixe me despedir lá da minha casa. O Senhor responde uma resposta que muitas vezes ele está falando para nós, que falamos, olha, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu casar primeiro, deixa eu ter os meus filhos, ou deixa eu criar os meus filhos, então eu vou fazer a obra de Deus. Jesus responde o seguinte para esses homens, lá no versículo 62, você pode depois dar uma olhada. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus não procura pessoas de duas palavras. A Bíblia diz que nós sejamos sim ou não. Se você se compromete com o Senhor de fazer alguma coisa, você deve ir fazer. Não deve ficar esperando, você tem de agir. Se você aceitou Jesus, se você o segue, você não pode mais olhar para trás. Jesus é um caminho que, graças a Deus, não tem mais volta. É a vida para a sua vida. E sem Ele, só a morte. Então, se você sentiu no coração, se tem palavras, você chamar todos nós, porque o ide pregar o evangelho a outra criatura, lá em Marcos 16, versículo 15, é para todos nós. É para a mãe que tem filho pequeno, é para estudante, é para adolescente, é para todos nós. Nós podemos, no nosso dia a dia, nós não precisamos estar no púlpito. Deus tem chamados diferentes para cada um de nós. Nós podemos evangelizar na faculdade, no ponto de ônibus. Observe os seus dons, observe aquilo que Deus te deu de presente. Às vezes você não tem uma voz maravilhosa para cantar, mas você tem uma facilidade incrível para falar. Um exemplo, ou vice-versa. Você não precisa ir no shopping, na praça de alimentação, parar, subir numa mesa e falar para todo mundo. Seria lindo, mas você não precisa disso. Você pode pregar a palavra de Deus de inúmeras formas. E lá logo abaixo, no capítulo 10, versículo 2, Jesus fala, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. A obra de Deus ela é muito grande. Pessoas que necessitam de ajuda, de palavras de vida, pessoas presas nos vícios, presas em depressão, pessoas aflitas, não faltam nesse mundo. São pessoas que se disponham diante de Deus, que falam, eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. E eu queria finalizar essa mensagem lá em Lucas 12, falando de uma outra parábola, que é do servo vigilante. Eu vou ler um trechinho, é interessante você ler inteira depois. A partir do verso 42, que diz o seguinte: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhe dar a tempo a ração? Ou seja, quem é que o Senhor chama hoje para que alimente a outros nesse nosso mundo? 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, dirá ao Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Agora eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ou seja, aquele que soube a vontade do Senhor e não fez, com muitos açoites será castigado. E qual é a vontade do Senhor? Está lá explícita em João
João 6, 39 e 40, Jesus fala que a vontade dele é que nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perca e que ele ressuscite no último dia. Jesus quer pessoas salvas, quer que você salve almas. A criação clama e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Pessoas hoje não têm sido salvas para a vergonha nossa, porque muitas vezes nós não estamos, vivendo aquilo que nós professamos, porque nós estamos muito acomodados, porque achamos que não é conosco, Ah, não tem chamado para ser pastor. Tudo bem, mas você tem chamado para ser um filho de Deus, para salvar almas. E Jesus termina falando, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu creio que você tem recebido, sim, palavras de Deus, você tem recebido bênçãos, você tem testemunhos para contar. A Bíblia diz que o Senhor dá o alimento aos que o temem, não se esquece da sua aliança, Salmo 111. Então você tem recebido e você tem para dar. A Bíblia diz lá em Lucas 6, não lembro exatamente o versículo, mas dai e dá-se por dar. Se você não dá, se você não distribui, você vai ser como essa figueira cortada que não recebe mais de Deus. Para você receber o renovo do Senhor, comece a fazer a obra. A minha oração é que você desperte a outros para fazer a obra do Senhor que tem pressa, que é urgente, para que Ele venha o quanto antes. Bom, eu fico por aqui. Eu espero vocês numa próxima mensagem. Você pode acompanhar o blog, é www.verdaderasgada.blogspot.com. Lá tem outras, vou estar lá todos esses vídeos, lá tem outras mensagens que você pode estar lendo também. E eu te espero numa próxima mensagem, no próximo vídeo. Um beijo, até lá.